Olha só o que aqui diz aqui o texto sagrado. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Eu leio usando a tradução bíblica Almeida, século 21. Diz assim: Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de alimentos. Versículo 2. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregamos deste serviço. Versículo 4. Mas nós nos devotaremos ou nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos, e a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Graças a Deus pela palavra do Senhor lida, que o Senhor Deus nos ajude na compreensão da mesma, para que, compreendendo-a, queiramos todos nós, de livre e espontânea vontade, colocá-la em prática. Pois bem, meus amados irmãos e amigos, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, uma das atividades sociais da igreja era a distribuição diária de alimentos. Sim, diariamente a igreja primitiva distribuía alimentos, sobretudo para viúvas. É bom lembrar que o contexto da época, as viúvas normalmente não recebiam benefícios dos governos. Uma mulher viúva, ela precisaria ser aceita por um parente mais próximo para que ela pudesse ter uma vida melhor. As que não encontravam estes parentes mais próximos que a assumissem, elas passavam grandes dificuldades. Então, a igreja, vendo esta dificuldade no seio dela própria, naqueles dias distribuíram alimentos diariamente para as viúvas. É bom dizer que naqueles dias, porque no decorrer do crescimento da igreja ao longo dos anos, essa distribuição diária de alimentos já não era mais uma obrigação. Então, essa distribuição diária era naqueles dias de alimentos para as viúvas. Houve reclamação dos judeus de cultura grega, que suas viúvas estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de alimentos. Ou seja, a demanda era maior do que a demanda em termos de pessoas, era bem maior, pessoas a serem atendidas, do que aqueles que estavam prontos a fazer este atendimento. Isso gerou um problemão. Sim, a liderança então foi acionada e trouxeram o problema perante os apóstolos, e eles precisaram convocar uma assembleia administrativa. Eles precisaram então convocar a multidão dos discípulos para tratarem sobre o assunto. Versículo 2 diz aqui: os apóstolos convocaram o povo para uma reunião. Então eles estavam ali reunidos para discutir aquele problema. Como resolver esse problema? Como resolver essa dificuldade? Escutem essa frase que eu agora vou dizer. Essa colocação provavelmente foi feita por Pedro ou por Tiago. Olha só a colocação. Não faz sentido que deixemos de pregar a palavra de Deus para servir as mesas. Apóstolo Pedro ou Tiago, um dos líderes lá entre os 12. Pois bem, caso os 12 resolvessem
deixar suas atividades eclesiásticas normais, que no caso a pregação e a oração, se eles deixassem de se dedicar um pouco mais a isso, poderia ser que essa demanda fosse suprida. Ora, mas quem iria fazer então o trabalho da oração e da ministração da palavra de Deus? Haveria um outro problema se isso ocorresse. Então, o que os apóstolos fizeram como solução? Versículo 3. Escolham 7 homens entre vocês mesmos. 7 homens. Agora, não homens de qualquer jeito. O texto diz, versículo 3, as características, os requisitos exigidos para fazer parte desses 7. De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Estes homens foram escolhidos e nós os chamamos de diáconos. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que essa prática foi repetida em algumas igrejas que o apóstolo Paulo era o pastor. Então a solução veio na escolha desses 7 homens entre o próprio povo. O próprio povo. Certo? E o versículo 4 diz com muita nitidez: enquanto os apóstolos estavam, os pastores iriam se dedicar à devoção da oração e do ensino da palavra de Deus, certo? Então, agora, é interessante esses nomes aqui, escolhidos, né? É interessante porque um deles se destacou mais do que os outros 6, né? E você pode observar aqui na lista, no versículo 5, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Pois bem, estão agora esses homens a servir. 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de sabedoria, cheios de fé, estão lá para servir a igreja local. Versículo 6. Estes homens foram apresentados perante os apóstolos, os quais oraram a Deus e impuseram as mãos sobre eles. E a partir daquele momento, o ministério diaconal foi instituído no seio da igreja local, para o serviço social. Versículo 7. O resultado de tudo isso foi espetacular. A palavra de Deus era divulgada, o número de crentes crescia em toda a região. Além das lições preciosas que nós já tiramos aqui, eu quero mencionar algumas outras, pincelar algumas outras aplicações práticas que certamente podem ajudar você a compreender melhor a questão desse texto sagrado, tá bom? Trazendo para nós hoje, já temos aqui a lição que o diaconato, o ministério diaconal é bíblico, de fato, existe e tal, e que o principal objetivo do ministério diaconal é servir, porque a palavra diácono quer dizer serviço, servo, aquele que serve. Nós já vimos tudo isso aqui. Agora, no contexto assim, abrindo mais o leque um pouco, um contexto mais abrangente, o que a gente pode ver nesse texto sagrado? Em primeiro lugar, da aplicação prática. Onde tem gente, tem problema. Você não pode se iludir, Se tem gente, tem problema. Por isso, você pode ter problema em casa. Você pode ter problema no trabalho. Você pode ter problema no trânsito. Você pode ter problema na rua. Você pode ter problema... Sim, por quê? Porque nós somos gente. Porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos. E onde há seres humanos, há problemas. Isso é fato, ninguém pode negar isso. Agora olhem para mim, para vocês entenderem um negócio que eu vou aqui falar. Onde nós estamos, temos problemas, porque somos falhos. Gostamos de reclamar das falhas dos outros. Das falhas dos outros. Mas muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para as nossas próprias falhas. Como nós gostamos de reclamar. Quando as coisas não saem a nosso contento, nós logo reclamamos. Nós logo ficamos insatisfeitos.
nós logo colocamos as cartas sobre a mesa, porque nós temos problema em relação a isso. Não é só, escute, meu amado irmão, meu amigo, não é só na sua casa que tem problema, não. Na casa de todo mundo tem problema. Por que você fica angustiado pensando que é só na sua casa que tem problema? Não é. Na casa dos outros também tem problema. Não é só na sua família que tem problema. Ah, minha família é problemática demais, e mais. Existem muitas famílias que são problemáticas. Não é só a sua família, não. Ah, pastor, na minha igreja é fuxico demais, é coisa demais, me disse demais, é problema demais. Meu amigo, meu irmão, não se assuste. Não é só na sua igreja que tem problema, não. Até nas igrejas cujos líderes as enaltecem, cujos líderes acham melhor do que todas as outras, nelas também tem problemas. Pode averiguar. Tem. Por quê? Porque tem gente. E onde tem gente, tem problema. Em segundo lugar, da aplicação prática, escute, isso é muito sério. Os problemas precisam ser resolvidos onde são gerados. Vou repetir. Os problemas precisam ser resolvidos onde são gerados. Se o seu problema é na sua casa, é lá na sua casa que deve ser resolvido o problema. Se o seu problema é do trabalho, lá no trabalho você deve resolver o seu problema. Se o problema é na igreja local, o problema tem que ser resolvido na igreja local. Tem que ser resolvido na igreja local. Já imaginou se a gente tivesse um problema aqui na igreja e a gente tivesse que ir num tribunal procurar os advogados para resolver um problema interno da igreja? Já imaginou se você está lá na sua casa e tem um problema lá na sua casa interno e você tem que adicionar a justiça para resolver um problema da sua família? Os problemas precisam ser resolvidos onde são gerados. Um detalhe. Recorremos às outras instâncias quando acabam todas as possibilidades de diálogo, quando ninguém na casa ou na igreja, ou seja onde for, é capaz de resolver a situação. Aí, infelizmente, outros meios são tomados. Isso para a nossa catastrófica vergonha. Então, nunca se esqueça. Se o seu problema é com o seu marido, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, seu problema deve ser resolvido na sua casa, onde é gerado. Agora, um detalhe. A terceira aplicação prática. Quando os líderes cristãos são ouvidos, isso pode ajudar a resolver o seu problema. Sim. Quando os líderes cristãos são ouvidos, isso pode ajudar a resolver o seu problema. Agora, as decisões acertadas ou erradas, cabe a você. Nenhum líder cristão, que tem um pingo de... Eu não digo nem que cursou seminário e que fez aula de aconselhamento cristão, que fez aula de psicologia pastoral. Eu não estou nem falando dessa turma. Eu estou dizendo o líder cristão que tem um pouquinho de juízo, um pouquinho de bom senso. Ele nunca vai dizer, faça isso, faça aquilo. Ele sempre vai apontar os caminhos. E você é quem toma a decisão. Sim, você é quem toma a decisão. O líder cristão, ele pode apontar os rumos e dizer o resultado de cada um dessas trilhas. Mas a decisão quem toma é você. Por isso, seus problemas devem ser resolvidos onde eles são gerados. Ok? Em quarto e último lugar da aplicação prática, quando todos se empenharem em resolver o problema, Deus vai agir. Quando todos se empenharem em resolver o problema, Deus age. Sim. E quando Deus age, meus amados irmãos e amigos, as coisas começam a funcionar a contento. As engrenagens começam a funcionar a contento. E aí os resultados são vantajosos.
Deus está esperando ver você se interessar em resolver o seu problema e parar de reclamar. Deus quer ouvir mais a seriedade do teu coração do que a tua lamúria. Deus está esperando você, de fato, se interessar em resolver o seu problema para Ele começar a agir. Então, quando Deus começar a agir, você vai ver que os seus problemas pessoais, ou pessoal, familiar, trabalho, igreja, tudo isso será resolvido ao seu tempo, da maneira de Deus, e como Deus quer. Só vai depender de você ser sincera em dizer: Senhor, estamos precisando do Senhor, né? E interessado, inclusive, em abrir mão de alguma coisa, interessado, inclusive, de renunciar a alguma coisa para o bem de todos. Sim, e aí Deus vai agir onde você está. Onde você está é onde o seu problema deve ser resolvido, para a glória de Jesus Cristo. Então não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Né? Pare de ficar só reclamando, pare de ficar só com lamúrias, com o rosto amargo, como que bebeu uma taça de fel. Né? Pare com isso. Comece a agir. Né? Comece a dizer para Deus, a demonstrar para o nosso bondoso Deus em Cristo Jesus que você quer sim resolver essa situação. E aí Deus vai entrar com providência. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você e por sua família. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado pela vida, pela proteção. Obrigado pela saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Pai, obrigado por esse texto tão esclarecedor, em que poderíamos passar muito tempo aqui falando sobre ele. Obrigado pelas lições preciosas que ele nos traz hoje. E agora, meu Deus, de uma maneira toda especial, eu te suplico por essa pessoa, este homem, esta mulher. Ó Deus, que agora entende que a resolução do seu problema deve partir de si mesmo, pedindo socorro, auxílio ao Senhor. Ó Deus, de ouvindo bons conselhos e boas ideias, mas tomando as decisões acertadas. Nós oramos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que sejamos luz e sal, onde quer que estejamos, para sabermos lidar com as dificuldades, as demandas do dia a dia, para que saibamos lidar, ó Deus, com os problemas gerados por nós mesmos, seres humanos. Ajuda-nos a vivermos melhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não termos problemas como se fossem, meu Deus, um animalzinho de estimação, mas que nós possamos, ó Deus, nos desvencilhar deles, respirando novos ares, vendo a Tua poderosa mão sobre nós. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.